Durante 15 anos, Roberto Silva cumprimentava todos os vizinhos com um sorriso caloroso, ajudava idosos com as compras e nunca perdeu uma reunião do condomínio. Para nós, ele era o vizinho perfeito, aquele tipo de pessoa que faz qualquer bairro se sentir mais seguro. Mas como alguém pode viver uma mentira por tanto tempo? E o que acontece quando a verdade sobre uma pessoa querida se revela completamente diferente do que imaginávamos? A resposta para essas perguntas viria de uma forma que nenhum de nós esperava. Roberto, de 52 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados, morava no apartamento 304 do nosso prédio em São Paulo. Aposentado precoce, dizia ter trabalhado em uma empresa de logística. Viúvo há 8 anos, sem filhos, ele encontrou em nosso prédio a família que nunca teve. Ou pelo menos era isso que todos acreditávamos. Até o dia em que uma ligação misteriosa mudou tudo. Uma voz do passado procurava por alguém que, segundo nosso conhecimento, simplesmente não existia. A ligação chegou numa tarde de terça-feira. Eu estava descendo as escadas quando ouvi a voz alterada de Roberto através da porta entreaberta: "Não, você está enganado. Essa pessoa não existe mais." O tom era completamente diferente do homem gentil que conhecíamos. Nos dias seguintes, Roberto começou a agir estranhamente. O cumprimento caloroso deu lugar a acenos rápidos e esquivos. Ele evitava conversas longas e parecia sempre olhar por cima do ombro, como se esperasse alguém. Dona Maria, do 302, comentou que o tinha visto queimando papéis na churrasqueira da área comum durante a madrugada. Foi quando encontrei a carteira dele no elevador. Ao devolvê-la, notei algo estranho. Além da identidade de Roberto Silva, havia um documento antigo parcialmente visível, com outro nome, outra foto, mas o mesmo rosto. Carlos Eduardo Mendes, nascido em 1971, diferente da data que conhecíamos. O mistério se aprofundou quando uma mulher apareceu no prédio procurando por Carlos. Ela trazia fotografias antigas e chorava desesperadamente. "Eu sei que ele está aqui", dizia ao porteiro. "Esse é meu irmão. Ele desapareceu há 16 anos, logo depois do acidente." Que acidente! Roberto nunca mencionou ter irmãos. Quando confrontei Roberto sutilmente sobre a mulher, ele empalideceu. "Às vezes as pessoas se confundem", murmurou, mas suas mãos tremiam enquanto segurava as chaves. Naquela noite, luzes permaneceram acesas em seu apartamento até o amanhecer. A descoberta que mudou tudo aconteceu por acaso. Durante uma reforma no sistema hidráulico do prédio, o encanador encontrou uma caixa escondida no forro do banheiro de Roberto. Quando ele saiu para trabalhar, a caixa foi aberta pelo síndico na presença de alguns moradores. Dentro dela, nossa realidade desmoronou completamente. Havia certidões de óbito, uma delas do próprio Roberto Silva, datada de 16 anos atrás. Fotografias de um casamento onde Carlos Eduardo aparecia sorrindo ao lado de uma mulher e 2 crianças pequenas. Recortes de jornal sobre um acidente de trânsito fatal envolvendo uma família inteira. E cartas manuscritas, dezenas delas, todas começando com "Querido papai, por que você nos abandonou?" O que mais nos chocou foi uma carta médica detalhando ferimentos graves de Carlos Eduardo após o acidente que matou sua esposa e filhos. Ele havia sobrevivido, mas todos acreditavam que havia morrido também. A carta revelava algo devastador. Carlos havia fugido do hospital antes de receber a alta, desaparecendo no mesmo dia do funeral de sua família. Uma foto antiga mostrava Carlos ao lado de Roberto Silva. Eles eram sócios em uma pequena transportadora. Segundo documentos encontrados, Roberto morreu sozinho e sem família poucos meses depois do acidente. Carlos havia assumido sua identidade, usando isso como uma segunda chance para recomeçar longe da dor insuportável. Quando Roberto voltou naquela tarde e viu nossa expressão, ele soube imediatamente que seu segredo havia sido descoberto. Seus ombros curvaram como se um peso invisível finalmente tivesse se tornado insuportável. "Vocês não compreendem", sussurrou. "Eu morri naquele acidente junto com eles." Nos dias que seguiram à descoberta, Roberto, ou Carlos, não saiu de casa. Deixamos comida na porta, mas ela permanecia intocada. Através das paredes finas,
ouvíamos um choro abafado que durava horas. Era o som de 15 anos de dor represada finalmente encontrando vazão. Dona Maria foi a primeira a quebrar o silêncio. Bateu na porta dele e disse simplesmente: Carlos, abra. Não vamos embora. Quando ele finalmente atendeu, estava irreconhecível, barba por fazer, olhos vermelhos, a postura de um homem derrotado. Vocês não entendem, ele repetia. Quando acordei naquele hospital e souberam que minha família havia morrido, eu desejei ter morrido também. Roberto era meu sócio, meu melhor amigo. Quando soube que ele morreu sozinho, sem ninguém para chorar por ele, pensei que poderíamos nos ajudar mutuamente. Ele me daria uma identidade para recomeçar, e eu daria a ele uma vida que valesse a pena ser lembrada. Carlos nos contou como passou meses planejando a troca de identidade. Estudou a vida de Roberto, decorou suas histórias, criou uma personalidade que fosse o oposto da sua, alguém sem dor, sem passado traumático. Ser Roberto era mais fácil do que ser Carlos, confessou. Roberto podia sorrir sem fingir. Mas a culpa o consumia. Cada vez que ajudava alguém ou recebia carinho dos vizinhos, sentia que estava roubando afeto destinado a um morto. Minha irmã Ana procura por mim há 16 anos, disse entre lágrimas. Ela nunca parou de acreditar que eu estava vivo. E eu deixei ela sofrer porque era mais covarde do que forte. Foi Dona Maria quem tomou a decisão. Sua irmã ainda está no bairro, disse firmemente. Ela não desistiu. Está hospedada na pousada da esquina há 3 dias, mostrando sua foto para todos. Carlos empalideceu, mas algo em seus olhos mudou, talvez alívio, talvez terror. Nós o acompanhamos até a pousada. A caminhada de 5 quadras pareceu durar horas. Carlos parava a cada passo, as mãos tremendo violentamente. E se ela me odiar? Perguntava. E se ela não conseguir me perdoar por ter deixado ela acreditar que eu estava morto? Quando chegamos, Ana estava na recepção, novamente mostrando a foto antiga para a recepcionista. Ela havia envelhecido, mas seus olhos eram idênticos aos de Carlos. O momento em que ela se virou e o viu foi devastador. O mundo pareceu parar. Ana deixou a foto cair, suas mãos voaram para cobrir a boca, e um grito abafado escapou de sua garganta. Carlos, sussurrou, como se fosse uma oração. Meu Deus, você está vivo. Ana, ele conseguiu dizer antes que as pernas falhassem. Ela correu para ele, e quando se abraçaram, 16 anos de dor, culpa e saudade explodiram entre eles. Ambos choravam descontroladamente, agarrando-se um ao outro como se temessem que fosse apenas um sonho cruel. Eu sabia, ela repetia entre soluços. Eu sempre soube que você estava vivo. Mãe morreu acreditando que você voltaria. Papai passou os últimos anos procurando por você. Carlos desabou completamente ao ouvir isso. Eles morreram me esperando, gemeu. E eu fui um covarde que os abandonou quando mais precisavam de mim. Ana segurou o rosto do irmão entre as mãos. Você estava sofrendo, Carlos. Você perdeu tudo. O reencontro mudou tudo, mas não da forma que esperávamos. Ana não veio apenas em busca do irmão perdido. Ela trazia uma notícia que nenhum de nós antecipou. Carlos, disse ela com os olhos ainda úmidos, você tem uma neta. A revelação foi como um raio. Mariana, filha mais nova de Carlos, havia sobrevivido ao acidente. Estava em coma por meses, e quando acordou, Ana e os avós decidiram não contar sobre a morte dos pais e do desaparecimento do pai, esperando que ela se recuperasse completamente primeiro. Ela cresceu achando que você estava viajando a trabalho. Ana explicou. Tem 20 anos agora, estuda medicina, e sempre pergunta quando papai vai voltar. Carlos desabou novamente, mas desta vez era uma mistura de choque, alívio e uma alegria desesperadora. Ela está viva? Repetia incrédulo. Minha bebê está viva. Ana mostrou fotos recentes, uma jovem linda, com os mesmos olhos do pai, sorrindo em uma formatura. Nos meses seguintes, Carlos começou o processo de retomar legalmente sua identidade.
O apartamento de Roberto foi mantido, mas agora era um lar onde Ana frequentemente visitava. Ele continuou sendo nosso vizinho querido, mas agora conhecíamos a profundidade da dor que carregava e a força que ele teve para reconstruir uma vida. O dia em que Mariana veio visitá-lo foi emocionante para todo o prédio. Ela correu para os braços dele gritando papai, como se fosse uma criança novamente. Carlos chorou tanto que achamos que desmaiaria. Eu pensei que você nunca mais voltaria, ela sussurrava, abraçada ao pai que achava ter perdido para sempre. Hoje, Carlos divide seu tempo entre São Paulo e a cidade natal. Ele mantém a identidade legal, mas recuperou sua família e, mais importante, recuperou a si mesmo. 3 anos depois, Carlos Eduardo ainda vive no apartamento 304, mas agora as paredes estão cheias de fotos da família reencontrada. Mariana se formou em medicina e vem visitá-lo todo fim de semana, às vezes trazendo o namorado que ele aprova com orgulho paternal. Ana se mudou para São Paulo e mora no apartamento ao lado, que ficou vago. 16 anos longe do meu irmão já foram suficientes, disse ela no dia da mudança. O prédio ganhou não apenas uma nova moradora, mas uma família inteira que se reconectou. Carlos ainda ajuda os vizinhos e nunca perde uma reunião de condomínio, mas agora o faz como ele mesmo, um homem que sobreviveu à tragédia e encontrou força para viver novamente. Ele plantou um jardim na área comum e colocou uma placa discreta, em memória de Laura e Pedro, seus esposa e filho que partiram. Dona Maria diz que ele sorri diferente agora, não mais o sorriso cuidadoso de Roberto, mas o sorriso imperfeito e genuíno de Carlos, um homem que aprendeu que fugir da dor não a cura, mas enfrentá-la com amor pode transformá-la em força. Identidade não é apenas um nome em um documento, ele me disse recentemente, observando Mariana brincar com as crianças do prédio. É a coragem de ser quem você realmente é, mesmo quando isso dói mais do que qualquer disfarce. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.